Oi pessoal, queria falar com vocês sobre um assunto um tanto quanto polêmico. Quem sabe a gente hoje esteja começando uma série de assuntos éticos perante a palavra de Deus. A Bíblia tem resposta para tudo que você tiver em questão, que você tiver dúvida. Porém, nem todas as respostas são simplesmente um sim ou um não, uma respostinha pronta como a gente gosta de pensar. Na verdade, a palavra de Deus, ela tem respostas, e as respostas elas são divididas em assuntos éticos como doutrina, mandamentos, princípios, decretos. Então, as respostas estão na palavra. A questão é como vamos encontrá-las. Hoje eu quero falar sobre tatuagens e piercings, usar ou não usar. Mas para que você entenda o princípio que é aplicado para nós analisarmos a questão da tatuagem e piercing, é preciso que você entenda a diferença entre mandamento, pelo menos a diferença entre mandamento e princípio na palavra. Então, na palavra está escrito não matarás, no original é não assassinarás. Está claro ali que não é para matar, é um mandamento estanque, nítido. Mas na palavra não diz não fumarás maconha, não diz nem mesmo não fumarás. Mas por que a gente entende que não se deve fumar? Não dá para aplicar o mandamento, porque não tem escrito lá não fumarás. Mas dá para aplicar um princípio da palavra que diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que mesmo que eu não encontre o versículo não fumarás, ou o mandamento não fumarás, eu não devo fumar, porque o princípio da palavra diz que meu corpo é templo do Espírito Santo e eu não posso deteriorar o templo do Espírito Santo. Este é o mesmo princípio que nós vamos aplicar em relação a tatuagens e piercings. Você procura de capa a capa na Bíblia, você não vai encontrar essa expressão tatuagem, tatu, piercing. O mais próximo que você vai encontrar é inserção. Inserção significa um corte em alguma parte do corpo. E em Levítico nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que nós não devemos fazer inserções cultuais no nosso corpo. Inserções cultuais significam inserções que são temáticas, específicas, ovacionando, ou adorando, ou louvando, ou alguma entidade. Então, se alguém faleceu e você quer homenagear essa pessoa, você tatua o nome dessa pessoa, isso aí vai de encontro à palavra. Se você sabe que existe um ícone, um símbolo que ovaciona, que evoca algum demônio ou algum ídolo, isso é condenável na palavra. Se você aplica como numa tatuagem no seu corpo alguma letra ou algum anagrama de um país oriental que significa uma letra do alfabeto, mas também significa uma adoração ou alguma entidade, isso a palavra condena. Então nós precisamos, para entendermos o que é e o que não é na questão da tatuagem do piercing, separar o que é cultual e o que é conceitual. Nós só temos esse verso na palavra. E inserção cultual, existe reprimenda bíblica. A Bíblia repreende, a Bíblia condena uma tatuagem que você pegue qualquer tipo de símbolos que são comprometedores perante a sociedade onde você está. Você sabe que o símbolo da morte, um símbolo que evoque a morte, não é uma morte ceifadora, um símbolo como de um palhaço, que em nossa sociedade hoje sabe-se que são pessoas que matam policiais. Então você sabe que esses são símbolos cultuais, se tornaram um símbolo, um signo de culto em redor daquela marca. Então você tem que ter esse cuidado, você tem que ter esse bom senso, não é? Quando não temos, queridos, mandamentos que proíbem alguma coisa ou não na Bíblia, nós temos que recorrer ao bom senso, são chamados assuntos éticos. Então você pode se tatuar sim, se você entender como algo que é um conceito, algo peculiar, particular, um entendimento particular que você teve. Então você vai pesar o bom senso, não apenas o que tatuar, mas onde tatuar. Se você sabe que algum irmão seu que é mais frágil, como diz no capítulo da tolerância, em Romanos 14, algum irmão que não tem condição, você já vai pensar
Como você vai fazer essa tatuagem? Onde? Uma tatuagem que lhe expõe, uma tatuagem no seu pescoço, uma tatuagem que em todo tempo você congrega com alguns irmãos que não compreendem. Então você tem que ter um pouco de bom senso. Não é proibível, mas você pesa pelo bom senso. Uma tatuagem que você entenda que realmente foi um conceito que Deus te deu, uma postura de vida, então algo que você vai carregar para o resto da sua vida. Então não há nenhuma proibição na Bíblia de você fazer esta tatuagem. Então você vai ponderar sobre fazer ou não fazer, sobre tatuagem cultual e tatuagem conceitual. Essa é a opinião que eu creio que nós encontramos respaldo na palavra, e vale a pena, sobretudo, antes de você fazer uma tatuagem, que é uma coisa que vai marcar seu corpo, você orar a Deus, buscar a paz de Deus, não fazer por modismo, não fazer porque o amigo fez, não fazer por estética tão somente, não fazer para ostentar numa academia. Tatuagem cultural, condenável. Tatuagem conceitual, não tem nada que impeça na palavra. Deus te abençoe. A palavra do Senhor diz que posso todas as coisas, mas nem todas me são lícitas, nem todas me convêm. Pare, ore e pense. Deus abençoe.